E para falar um pouquinho comigo sobre reforma tributária e outros assuntos da economia, eu recebo aqui no estúdio o economista Carlos Honorato. Honorato, Olá, bom dia. Bom Boa dia, semana para você. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Otávio continua comigo aqui. Honorato, reforma tributária dizem que vai ser mais complicada do que a da Previdência, porque você mexe com o cofre dos estados, municípios e União, ninguém quer perder. Fica todo mundo querendo ganhar um pouco mais e essa discussão que já nasce agora na Câmara sobre inclusão dos estados e municípios, uma vez que essa proposta do Bernardo Api prevê criar o IBS, né, com o Imposto sobre a Movimentação Bens e Serviços, e prevê colocar ICMS e ISS, ISS dos municípios e ICMS dos estados. Mas não é todo mundo que pensa assim. O governo federal, por exemplo, acha que se colocar a coisa não anda. Bom dia a todos, né? Vamos olhar pelo lado positivo. Pelo menos nós estamos discutindo a reforma tributária, né? Eu acho que a gente poderia organizar em 3 grandes grupos de reformas. A gente tem a reforma que é justamente que você comentou do Bernardo Api. A do Senado é muito parecida, do Luiz Carlos Raul, ex-deputado, né? E, na verdade, as duas são muito parecidas. Tem uma diferença entre o número de impostos que vai ser cortado e substituído pelo tal do IBS, né? Nós temos a proposta do governo que aparentemente tem uma ligação aí, que o pessoal está justificando com o CPMF, com o Imposto Único, com uma parte parecida com o que seria uma antiga CPMF, e tem o grupo dos empresários que aparentemente estão correndo por fora com a ideia do Imposto Único, que aparentemente tem menos força política. O ideal justamente era tentar fazer uma única proposta de reforma. Tem que mexer na questão do ICMS. O ICMS talvez seja o grande problema que a gente tem no Brasil hoje em termos de distribuição de riqueza, de alocação. Os economistas gostam de falar alocação distributiva, quer dizer, você tem ineficácia, ineficiência na distribuição dos recursos. Então, se conseguíssemos uma unificação de proposta, tentando substituir esses impostos federais e mexer com o ICMS, do ponto de vista competitivo, a coisa melhoraria. Ia faltar só a parte de tributação de renda, que aparentemente não está na discussão dessas propostas. Bom, até o presidente da Câmara disse isso, que na mesma linha que você. Falou, olha, não adianta fazer uma reforma que você não coloque o ICMS, porque o ICMS é a grande questão hoje quando se fala em simplificação tributária, sistema ineficiente, etc. Otávio? Honorato, bom dia. Me tira uma dúvida. No imposto único, quem fiscaliza? Quer dizer, o que acontece com o fiscal de prefeitura que é treinado para fiscalizar ISS, o do Estado ICMS e o federal Receita? Quem fiscaliza? Junta tudo? Aparentemente, né, quer dizer, essas propostas elas vão também para um lado inovador, né? Dentro da proposta do Bernardo Api, tem uma criação de uma câmara de compensação, onde os recursos são depositados, né? Hoje tudo isso funciona via eletrônica, então você faz a distribuição dos recursos, talvez uma conta de compensação, à medida que esse IBS é calculado, ele vai para essa conta e é distribuído para os entes federativos. O papel do fiscal hoje está mudando nos últimos anos. Quer dizer, você tinha há 40, 50 anos atrás o batedor de nota, o conferente. Hoje você, até pela escrituração eletrônica, você faz essa checagem em computador. Quer dizer, você vai até usar base de dados, se você pegar a receita dos estados, alguns estados estão muito fortes nisso, São Paulo, Ceará, tem estrutura nessa lógica, até são inovadores nesse ponto de vista. Então, a fiscalização vai mudar. Quer dizer, você não vai ter mais o fiscal conferente de nota, mas é alguém que vai cruzar informações para verificar se o imposto foi pago. Agora, a discussão que se tem em relação à contribuição previdenciária, que seria essa espécie de CPMF, que o governo fala que não é CPMF, mas é praticamente uma CPMF que ela incidiria entre os pagamentos, né? Quem está pagando e quem está recebendo. Aí diz que a grande vantagem dela, Honorato, é o fato de que a fiscalização é fácil, porque bate ali na hora que você está mexendo na sua conta corrente. Aí tem gente que diz, olha, a parte ruim é que você desincentiva o uso formal do sistema bancário por causa disso. As pessoas vão querer fugir dos pagamentos via banco e vão começar a fazer pagando com dinheiro mesmo. Como é que você vê esses dois lados? Eu acho que 99% dos economistas que eu tenho conversado são contra qualquer ideia de um imposto sobre movimentação financeira ou no estilo da CPMF. Quer dizer, isso você onera a cadeia. Se você pegar, por exemplo, a construção civil, né? Hoje, muitos dos pagamentos na construção civil são feitos com cartão de crédito, né? Pagamentos até parcelados em cheque. Se você muda isso, se você coloca uma
sistema CPMF, você pode ter certeza que boa parte da construção civil geral do Brasil vai ser informal, vai ser pagamento em dinheiro, vai ser cheque, o cheque vai passar de um para o outro. Então a gente vai acabar trazendo de volta aí um estoque antigo de forma de fazer negócio que é desnecessário. Quer dizer, o valor da CPMF, um imposto, se a gente fosse para um ponto de ter um imposto sobre movimentação financeira, ele teria que ser muito baixo. E se for muito baixo, não resolve o problema tributário do governo. Otávio? Honorato, pelo histórico de centralização do governo federal, você falou aí na Câmara de Compensação, né? Você cria um imposto único, estados e municípios deixam de recolher diretamente, passa toda essa arrecadação para um imposto único e vai para uma Câmara que vai decidir para onde vai o dinheiro. Pelo histórico da União no nosso país, ela é confiável? Vou fazer uma pergunta mais simples. Honorato, você daria o teu dinheiro para a União e dizer assim, União, agora você administra aí, dá um pouco para meus filhos, um pouco para minhas despesas. Você confiaria na União? Essa é uma pergunta meio pessoal que eu acho que eu não daria o dinheiro hoje já, eu não daria nem na frente. Mas o ponto é o seguinte, eu te devolveria a pergunta, quer dizer, você faz a sua declaração de imposto de renda, você confia que a declaração de imposto de renda vai ser processada e vai ser devolvida, né? Você participa de uma eleição, preenche o nome do seu candidato e confia que isso volta. Quer dizer, a gente tem um sistema financeiro nosso, e não precisa ser necessariamente um sistema financeiro criado pelo Estado, mas nós temos capacidade técnica de desenvolver um sistema, né, de desenvolver esse cruzamento de informações, porque o imposto único, desculpa, o IBS, né, que é o IVA tradicional, ele tem uma característica de ser uma alíquota única ou talvez duas alíquotas dentro da proposta de reforma. Então é um valor fixo sobre a transação. A diferença é que ela é feita no local do consumo. Então a alíquota também é fácil de controlar. Se você organizar esse sistema de pagamento, como funciona uma maquininha de cartão, como funciona crédito e débito, você consegue fazer esse controle. Nesse ponto eu sou confiante e um pouco otimista, né? Então tá certo, Honorato. Otávio continua comigo. Agora a gente fala das expectativas para o mercado financeiro depois da turbulência na semana passada. O temor de uma nova recessão global e a disputa política na Argentina concentraram as atenções dos investidores e derrubaram os negócios. Quem vai trazer o termômetro para a gente desta semana é a Priscila Iasbeck. Bom dia, Priscila. Quais as perspectivas para o mercado? Porque o mundo continua bem ruim. Agora, a eleição na Argentina, de certa maneira, já está precificada, porque dizem que por lá está difícil mudar o cenário, pelo menos nesse momento. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Tem a questão da Argentina, né? Tem também guerra comercial que a gente vem falando bastante. Então, o mundo todo atento aí a essa questão da desaceleração da economia global. O mundo vinha crescendo a uma taxa de 3,7% nos últimos anos. Neste ano, a perspectiva é de um aumento de 3,3%, ou seja, uma desaceleração da economia global. Ainda não se fala em uma queda da economia global, mas as principais potências do mundo, então, Estados Unidos e China, estão desacelerando o seu crescimento. E algumas economias da Europa, como a Alemanha, Reino Unido, também estão com uma desaceleração, né? Inclusive apresentaram retração no segundo trimestre do ano. Aqui para o Brasil também essa questão da Argentina, a probabilidade de um governo mais intervencionista, a chapa de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner entrando no poder, eles que venceram as eleições primárias, isso gera também um temor de que o nosso terceiro maior parceiro comercial também possa afetar a economia brasileira. A gente vai mostrar para vocês, então, um mapa das economias, de algumas das principais economias do mundo e como que foram os seus desempenhos aí no segundo trimestre do ano. No Brasil, o IBCBR, que é como uma prévia do PIB, veio negativo no segundo trimestre e se esse dado se confirmar, a gente vai ter uma recessão técnica, porque a gente teria o segundo trimestre seguido de retração. Lembrando que o nosso primeiro trimestre teve uma queda de 0,2% a economia, né? Esse é o dado divulgado pelo IBGE, e o IBGE divulga o resultado do PIB do segundo trimestre, lembrando que o IBCBR é um dado do Banco Central, uma prévia, o IBGE divulga o dado oficial, então, no dia 29, né? E economistas já estão temendo uma queda nesse segundo trimestre. A economia nos Estados Unidos está desacelerando, cresceu 2% no segundo trimestre, depois de um avanço de 3% no primeiro trimestre, ou seja, uma desaceleração. Reino Unido teve a primeira queda do PIB em 7 anos. A Alemanha, que nos últimos 10 anos teve quase um crescimento ininterrupto de 40 trimestres, 35 foram positivos.
A Alemanha também teve uma retração no segundo trimestre e a China apresentou o dado de PIB mais lento desde 1992, portanto, teve um crescimento de 6%, mais de 6%, mas foi o pior dado desde 92 dos últimos 27 anos. A gente conversa sobre esse cenário com o Silvio Campos Neto, que é economista e sócio da Tendências Consultoria. Silvio, você estava falando que hoje o mercado já amanheceu um pouco mais calmo. Quais são as perspectivas daqui para frente? De fato, é um cenário de muita volatilidade ainda, né? Um quadro bastante apreensivo com esse cenário que você traçou, de economias desacelerando, temor de recessão em algumas regiões, mas também, ao mesmo tempo, há uma expectativa de que alguns estímulos sejam concedidos. Isso já há sinais na China, na própria Alemanha, Estados Unidos em processo de queda de juros. Então, tudo isso ameniza um pouco esse sentimento mais negativo. Claro que com questões comerciais também ainda bastante preocupantes, né, com essas relações entre Estados Unidos e China da forma como estão. Tudo isso compõe um quadro de volatilidade, é o que a gente espera, pelo menos por enquanto. Argentina, né, com essa probabilidade aí de que a chapa de Cristina Kirchner entre no poder, isso afeta de qual forma o Brasil? E o Brasil teve o último boom de crescimento sustentado pela exportação de commodities, né, ou seja, por fatores externos. Como que esse ambiente instável no mundo pode afetar o Brasil? Realmente o cenário global hoje para o Brasil e para emergentes que exportam commodities não é um cenário muito favorável. Talvez não seja um cenário necessariamente negativo, mas traz desafios, não é? Não temos certamente mais um novo boom de commodities. Temos um problema muito sério com um parceiro importante que é a Argentina, uma economia em recessão e com eventuais mudanças econômicas também sem perspectiva de melhora. Então, acho que tudo isso apenas reforça a necessidade do Brasil continuar fazendo devidamente sua lição de casa, ou seja, o avanço das reformas, de medidas importantes que gerem ganhos de eficiência, ganhos de produtividade e reduzam o custo do Brasil. Certamente, nesse contexto, estaremos mais bem preparados para lidar com esse cenário internacional que é muito mais desafiador. Tá certo. Silvio Campos Neto, muito obrigada pela entrevista. Então, Júlia, mais desafios pela frente, né? A gente já tem os desafios internos e agora, então, esse cenário externo que se coloca aí mais desafiador ainda, com guerra comercial e as principais economias do mundo desacelerando ou até apresentando dados de queda, né, do PIB do segundo trimestre, como a gente viu. Volto com você. Tá certo, Priscila. Muito obrigada. Honorato, a gente estava falando aqui, enquanto a Priscila estava entrevistando, sobre esse impacto nos Estados Unidos, né? Porque hoje, tem aí se colocando uma desaceleração mundial, fala quem ganha, quem perde, todo mundo perde no geral, porque todo mundo crescendo menos, todo mundo compra menos, mas enfim, o Brasil pode ver uma janela de oportunidade, eventualmente vender mais soja e tal. Mas a questão americana, os Estados Unidos está indo bem, a economia está bombando, está com pleno emprego praticamente, isso ajuda do ponto de vista político o presidente atual, Donald Trump. Mas ele, ainda assim, ele tem uma política de mudar, por exemplo, os déficits comerciais. Ele está querendo acabar com os déficits comerciais e daí vem um pouco essa guerra comercial, né? O impacto disso é inevitável na economia americana, pode ser que não agora, mas em algum momento, não? Nós estamos falando de 3 países, aí, Brasil, Argentina e Estados Unidos, que os presidentes estão precisando cumprir o que prometeram, né? Então, o movimento do Trump em tentar acabar com esse déficit comercial é um pouco de jogar para a torcida dele, porque ele está de olho nas eleições do ano que vem, né? O fato é que os Estados Unidos têm um nível de déficit gigantesco, tanto com o resto do mundo e principalmente com a China. Toda a parte de produção tecnológica, de componentes eletrônicos vem da China, né? Tanto que ele liberou novamente a importação de alguns produtos, porque ele sabe que se ele não fizer isso, o custo da produção nos Estados Unidos vai crescer. Então, o objetivo dele está muito mais relacionado com esse componente político e ele tenta forçar isso de forma que a China se sinta também em dificuldade, diminuindo o que ela tem de capacidade de superávit comercial. Só para você ter uma ideia, hoje a China tem quase 350 bilhões de dólares de superávit comercial com o mundo, que é o que soma as reservas dela, que é mais ou menos o que o Brasil tem de reserva. Então, o que ela tem de fluxo, a gente tem de reserva. Então, a diferença desse déficit entre Estados Unidos e China é muito grande. E os americanos dizem que ela tem isso manipulando o câmbio também, né? Não. Otávio?
Honorato, você acredita que essa ameaça de crise, ou esta crise, não sei como a gente chamar, se a gente já pode chamar de crise ou se a gente chama de ameaça de crise externa, ela acelera as medidas para tentar aquecer o mercado interno? Porque o governo até agora tem feito reformas importantíssimas, estruturais, previdência tributária, mas a gente sabe que o efeito é médio e longo prazo. O FGTS ali é uma medida para aquecer a economia interna. Você acredita que com esse cenário a equipe econômica vai botar mais foco no mercado interno ou não? Vai ser necessário isso, porque o que acontece? Aparentemente a gente vai ter turbulência global mais cedo ou mais tarde. É meio que inevitável isso, pela quantidade de recursos que foi jogada na economia desde a crise de 2008. Você tem essa questão relacionada com a China, em que ela pode manipular o câmbio, e quando ela manipula o câmbio, ela mexe com os preços globais. Então, o governo brasileiro ele precisa ter uma visão, primeiro, ser muito rápido na execução dessas reformas, para criar um ambiente minimamente saudável de investimento e de crescimento e tomar algumas ações microeconômicas de talvez tentar afrouxar crédito, melhorar acesso à disponibilidade de recursos pelas empresas, quem está devendo e quem quer montar negócios, para que a economia volte a girar. A gente precisa aproveitar essa janela de oportunidade antes que alguma coisa pior aconteça no cenário externo. Agora, esse prenúncio de crise ou esse prognóstico, para não ser tão fatalista, esse prognóstico negativo em relação à economia mundial leva as pessoas a correrem para os ativos mais seguros, entre os quais ouro. O ouro está sendo super valorizado, o Brasil tem exportado muito ouro para ir com destino, inclusive, aos bancos centrais que compram o ouro para lastrear suas moedas, né? Explica um pouquinho como é que funciona isso. Então, isso é uma coisa interessante, né? Até os anos 70, a gente tinha no mundo padrão ouro, quer dizer, um país só poderia emitir moeda na quantidade de ouro que ele tinha. A partir dos anos 70, a referência virou o PIB, quer dizer, você emite conforme o seu PIB. Só que no limite, quando todo mundo está correndo numa crise, ouro é ouro, concorda? Então, no limite, o ativo mais seguro em termos de valor que você tem no mundo é ouro. Por isso que você tem esses movimentos. China, Rússia, Estados Unidos são grandes compradores de ouro, né? Então, estoques em ouro, no momento em que todos os pássaros estão voando, a crise pode acontecer, se resguardar num ativo tão seguro é o ideal para esses países, para essas empresas. Tá certo, Honorato. Super obrigada pela sua presença. Nos vemos em breve. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Otávio, já falamos. E a gente volta.